Bom, quando a gente decide fazer cirurgia guiada, é porque a gente busca muito exclusivamente precisão nos nossos casos. Não tem como não. Se você faz cirurgia de implante, tá lá, faz sua cirurgia convencional de implante, e decidiu mudar para a cirurgia guiada, é porque você viu alguma coisa na sua rotina diária que não estava boa, concorda? Ou você resolveu mudar, não vou mudar por mudar, né? Porque eu resolvi mudar. Não é bem assim. Tá? Você muda porque tem alguma coisa errada na sua rotina diária, você não está entendendo planejamento digital, você quer entender mais planejamento digital, você quer simplificar casos complexos, você quer diminuir o tempo operatório, você quer ter mais precisão, mais previsibilidade, né? Então, por isso que você muda de técnica, né? Ou faz um upgrade da técnica que você está utilizando. A cirurgia guiada nada mais é que isso, é um upgrade da sua implantodontia. Quando você fez implantodontia, eu também fiz, a gente aprende um monte de coisa, né? Retalho, fresagem, enxerto, várias técnicas cirúrgicas, técnicas de manipulação de tecido, um monte de coisa, né? Só que aquilo a gente aprende uma vez só. E depois você precisa evoluir dentro da técnica, né? Não adianta você fazer só cursinho lá e não evoluir dentro da técnica. E na cirurgia, a cirurgia guiada nada mais é do que uma evolução dentro da técnica. Só que a cirurgia guiada ela tem algumas particularidades, algumas vantagens, na verdade, eu só vejo vantagens, né? Quando comparada à cirurgia à mão livre. Você nunca vai ter a precisão que a cirurgia guiada te dá quando você for fazer a mão livre, o melhor que você seja, com mais experiência de tempo de cirurgia que você seja. Eu sei que tem muita gente boa, muita gente Jedi no implantodontia, mas a cirurgia guiada ela vai te dar um upgrade, ela vai elevar essa qualidade exponencialmente, falando. Né? Ela vai colocar você lá no topo da cirurgia, coisa que na mão livre você não vai conseguir. Beleza? E sempre existem algumas situações que são mais limites, tanto na cirurgia convencional como na cirurgia guiada. Né? Em quais situações que a gente tem, em quais casos que a gente tem situações limites? Casos com pouca disponibilidade óssea, casos com pouco espaço interdental, o cara vai lá, tenta fazer ortodontia, né, tenta abrir espaço para colocar um implante, às vezes não consegue, porque uma raiz fica, né, a raiz não movimenta basicamente a coroa, quem nunca pegou isso, né? E é aí que entra, né, a vantagem da cirurgia guiada, né, onde você começa a dominar a implantodontia sem ter erros, né, sem a chance de erros nos seus tratamentos. Onde você vai pegar aquele caso limite que você muitas das vezes não ia pegar, com uma visão espacial da coisa, né, da tomografia, com o STL, né, com o planejamento digital, você começa a ter uma visão mais espacial, mais tridimensional do que onde você vai trabalhar. Mas não adianta fazer somente o planejamento digital. Muita gente fala assim, eu quero entender de planejamento digital. Max, eu quero sacar de planejamento digital. Não adianta você somente fazer planejamento digital se você não aplicar o planejamento digital em sua totalidade. O planejamento digital ele funciona assim, você vai lá, eu quero fazer um planejamento digital dos meus casos. Você vai lá, baixa um software gratuito, né? Baixa um software gratuito e começa a planejar seus casos. Tem lá o STL, você comprou um scanner, você pediu a tomografia, beleza. Aí você começa a fazer o planejamento digital, você faz o alinhamento do STL com a tomografia e começa a fazer seu planejamento de implantes ali. É válido? Claro que é válido, é mega válido. Só que esse planejamento digital, ele vou brincar aqui, ele não serve de nada se você não unir ele através de uma técnica cirúrgica.
Se eu tenho um planejamento digital lá, com o implante bem posicionado, alinhei o STL, escolhi um implante, beleza, e vou operar mão livre, o planejamento digital ele só te deu a visão de onde o implante pode estar, pode ficar, mas não quer dizer que você vai reproduzir aquela posição que você fez no planejamento digital na boca, porque você quer somente fazer um planejamento digital e você não quer trabalhar com guia cirúrgico. Então, é muito importante, além do planejamento digital, você quer aprender planejamento digital, você também utilizar as vantagens da cirurgia guiada, beleza? Lembrando, pessoal, ó, dia 9 e 10 de setembro, eu vou estar lá no Sul, lá em União da Vitória, né, no curso lá de imersão em cirurgia guiada, imersão clínica em cirurgia guiada. Eu vou compartilhar aqui umas coisinhas com vocês. Deixa eu botar uma foto aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar um caso que eu fiz agora recente. Ficou mais fácil. Mas deixa eu ver se essa foto. Essa foto. Vamos parar para pensar numa situação dessa. Eu sei que muito colega, foi o que eu falei logo no início, não adianta você ter somente o planejamento digital, dominar o planejamento digital, se você não transfere esse planejamento digital para uma cirurgia guiada. Não adianta você ter um software, desenhar bonitinho e não aplicar. Botar implante em software, gente, é moleza. Qualquer um faz. Botar implante em software, tá? No desenho bonitinho. Acontece como você vai conseguir reproduzir aquele implante que você colocou no software na boca do paciente. É por isso que a gente pode sim fazer planejamento digital, mas a gente precisa de um guia cirúrgico para reproduzir. Tá? Então não adianta nada somente o planejamento digital. Planejamento digital eu costumo falar que o sucesso da cirurgia, o sucesso do tratamento que a gente faz de implante, né, que a gente já trabalha com um implante de alta precisão, ele é baseado em um tripé. Né? Os arquivos, né, STL, DICOM, planejamento e cirurgia. Né? Somente ter os arquivos resolve? Não. Somente fazer o planejamento digital resolve? Não. Você tem que fazer ter os arquivos, planejamento digital e a técnica cirúrgica. E somente a técnica cirúrgica resolve? Se você não dominar a técnica, não resolve. Tá? De maneira alguma. Não dominando a técnica, você não resolve de maneira alguma. Tá? E eu resolvi colocar casos limites hoje, né, para vocês entenderem a precisão da técnica cirúrgica. Vou falar só de implante em espaços limites. Somente, não é nada. Né? Casos que a gente opera. Então, coloquei um caso para vocês verem de implante slim. Né? Gente, ainda bem que existe o implante slim, né? Implante slim. Vai ter caso de pouco espaço assim, lá no caixa prego. Né? Lá no caixa prego. Se vocês pararem para pensar, quem já entende planejamento digital, consegue enxergar aí nessa imagem o desenho do implante, a anatomia do implante e a área de segurança, a zona de segurança do implante. Para você para pensar que faz cirurgia mão livre aí. Você que está aí no YouTube, no Instagram. Você tem que colocar um implante de 2,9 numa região limite 10. Aí você vai lá, faz o planejamento no Blue Sky, né? Qualquer outro software de planejamento. Cara, beleza. Agora, como é que você reproduz isso na boca? Como é que você vai ter a certeza que o implante vai ficar na boca? Quando você faz somente o planejamento digital e não utiliza uma técnica cirúrgica, é a mesma coisa você pegar uma tomografia que vem da radiologia com uma medida e querer aplicar aquilo. Já falei várias vezes, a tomografia que vem da radiologia não é ruim. Acontece que ela não tem informação suficiente para a gente poder operar.
tá? Quando você faz um planejamento digital como esse, é a mesma coisa. Aqui a gente fez um planejamento digital onde a gente previu, eu sei, né? Onde pode ficar o nosso implante. Mas não quer dizer que se eu fizer a mão livre, ele vai ficar nessa posição. Tá? E para isso, a gente sim precisa de um guia cirúrgico. Né? E eu já vi muita gente não fazer um caso desse justamente pela limitação do caso. E hoje, com a cirurgia guiada, a gente consegue diminuir as limitações dos casos, mais que eliminar. Para quem me conhece, eu falo sempre isso. Qualquer cirurgia mão livre, qualquer uma, a mão livre você faz guiado. Mas nem toda cirurgia guiada você vai conseguir fazer a mão livre. Tem a reprodução do que você planejou guiado a mão livre. Né? Você não vai conseguir. Então você tem um caso limite com esse implante Slim de 2.9. Quem já trabalhou com implante Slim sabe como é que é trabalhar com implante Slim. O implante Slim, estou dando só um exemplo, tá, gente? Eu não estou falando de fábrica, de uma fabricante. Ele, nesse caso, ele só tem uma possibilidade protética, prótese cimentada. Então, assim, além da limitação do caso, eu só tenho uma possibilidade protética. Quando eu tenho duas, né, profusado e cimentado, eu até consigo manipular. Agora, quando eu não tenho, eu só tenho açaí, né? Ainda ali fica mais limite o caso. E qualquer erro de posicionamento no implante desse, sendo ele que só tem uma limitação, uma possibilidade protética, você compromete todo o seu caso. Então não adianta você querer fazer isso aqui à mão livre. Você tem que fazer guiado. Tá? Não adianta. Não põe isso na cabeça que a cirurgia guiada ela vai fazer parte, você implantodontista, se você quiser realmente dominar a implantodontia sem errar, essa cirurgia guiada ela tem que fazer parte da sua rotina clínica. Da mesma forma que um cimento resinoso de alta qualidade faz parte da sua rotina clínica, da mesma forma que o material de moldagem de alta precisão faz parte, ou o scanner faz parte da sua rotina clínica. Tá? Se você é implantodontista e não trabalha com cirurgia guiada, tu tá ficando para trás. Vou falar bem sério. Tu tá ficando para trás e tu tá aumentando a sua margem de erro de insucesso na sua implantodontia. Então, presta bem atenção nessa parada. E beleza, fomos para a cirurgia. No caso desse, aí a gente tem um resultado como esse. Não é bem essa foto que eu queria colocar, mas é parecido. E a gente tem esse resultado. Cadê a foto? Subiu a foto aqui. Achei. Oh. E a gente tem esse resultado. Entendeu? Cirúrgico do caso. Deixa eu colocar para o pessoal do YouTube, gente. A pessoa que brava comigo. Deixa eu colocar. E a gente tem esse resultado quando a gente faz a cirurgia. Tá? Mas adianta somente operar, colocar o guia cirúrgico operar? Não. É um caso limite, onde a gente tem pouco. Ele já é limite na guiada, imagina a mão livre. Qualquer viradinha para um lado e para o outro, falar bem popular mesmo, né? Qualquer giradinha da broca para um lado e para o outro, né? Você compromete todo o seu tratamento e compromete os outros dentes também. No caso desse, mesmo sendo cirurgia guiada, é necessário atenção no procedimento. Muita atenção no procedimento. Tá? Deixa eu botar essa imagem para mais fácil. Porque o mesmo, eu estava conversando até com um aluno, a importância disso. Eu sempre falo que a importância do checklist de todo o processo, tá? É muito importante isso. Para você fazer a checagem de todo o passo a passo. Gente, se liga na dica. Entendeu? Se você está começando lá guiado, está na dúvida, como é que faz? O seu primeiro casinho lá que você quer fazer, pede para o centro de planejamento, além de te enviar o guia cirúrgico, ele te enviar também um modelo, que você faz o teste no modelo. Paga um pouquinho mais, centro de planejamento, ou se você tem impressora, aí você imprime, e faz um modelinho, que aí você treina no modelo.
Mesmo que o modelo, né, melhor ainda, melhor ainda. Existem 2 tipos de modelo, tá bom? Tipo de modelo. O modelo escaneado, né, que tem tecido mole, e o modelo que pode ser gerado através das DAICO, que é só tecido duro, dente e osso. Não tem como você gerar só o modelo através das imagens DAICO, né? Para você até mesmo ter certeza se o implante vai ficar ali, pega lá o implante velho e faz um test drive, entendeu? Você, quando fez implantodontia, você fazia hands-on no modelinho, só que a cirurgia guiada, tudo bem. Eu fiz hands-on no modelo, tá? E depois eu fui diretamente para a boca. Então pega e faz, tá na dúvida, faz. Pega um caso limite, pede o modelo. Então a gente tem essa situação, tá? Mas mesmo na guiada, se meu modelo, se eu não tiver esses cuidados, o guia está bem posicionado, não tá basculando. Porque é o seguinte, eu já vi muito colega iniciar na guiada e ter BO. Tá? Vi muito. Agora, recente, mesmo semana, eu vi um colega que estava iniciando e deu BO. Mas por quê? E quando ele resolve fazer a guiada, ele acha que o guia cirúrgico vai ser o salvador da pátria. Não se atenta aos detalhes. Aí o colega foi fazer a cirurgia e o implante desviou. Porra, Marcos, o implante desviou na guiada? Desvia. Porque você não se atenta aos detalhes. Entendeu? Porque o cara foi lá e só fez um cursinho de fim de semana, né, de 8 horas, né, de 4 horas de credenciamento, onde um curso de credenciamento ele só te mostra os benefícios da técnica, não te mostra os possíveis BOs da técnica. Tá? E se um caso desse de slim você não consegue, você tem um mínimo de movimentação do guia cirúrgico, no caso slim desse, você compromete toda a sua cirurgia. Né? Um caso extremamente limite. Então, a cirurgia guiada, sim, nesse caso, ela vai muito te ajudar, mas se você não prestar atenção, o tiro sai pela culatra. Tá? Então, presta bastante atenção nesse negócio. Deixa eu botar uma outra imagem. Vou pegar outro caso aqui. Tá vendo? Olha só a situação. O caso desse é fácil e difícil, quem consegue enxergar. Para quem consegue já enxergar através de planejamento digital, o caso desse é um caso de implante estreito, de áreas estreitas, onde, deixa eu ver, gente, não é essa foto não, tô viajando aqui na parada. Essa foto aqui. Bom, gente, foi mal. Essa foto. Tá. É a mesma coisa. Como a gente planejou esse implante, esse caso não está totalmente, a gente vai operar ainda, operar semana que vem, tá? Quando a gente começou a planejar esse implante, a gente viu a limitação desse caso, onde eu não tenho quase espaço nenhum. Zero. Né? E olha que é um implante slim. Implante slim é o único implante que você não tem chance nenhuma de movimentação durante a instalação, de erro nenhum. No implante, qualquer outro tipo de implante, né, com plataforma regular, é até aceitável algum tipo de desvio, que às vezes acontece se você não presta atenção. Mas implante slim não aceita desvio. Né? De maneira alguma. Tá? Porque ele só tem uma solução protética. Aí quando a gente está planejando esse caso, dá para observar, entendeu, que eu tenho pouca disponibilidade óssea. Na verdade, não é pouca disponibilidade óssea. É pouca disponibilidade de espaço. Disponibilidade óssea é uma coisa, disponibilidade de espaço é outra. Né? Às vezes eu tenho muito espaço, mas não tenho osso. Ele está ali beliscando a raiz do 11. São 12, tá, gente?
vai instalar um 12. Sexta-feira que vem. Em breve, fotos para vocês. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Até durante o planejamento, olha a ideia disso. O planejamento chega para a gente. Só que, às vezes, gente, vou ser bem sincero para vocês. Isso que eu falo que a gente não pode deixar tudo na mão do planejador. Tá? Tem que entender que o cara é um ser humano que, às vezes, né, erra. Tá? Mesmo com a vasta experiência, às vezes erra. Entendeu? Então, você tem que ficar muito em cima em situações onde é limite. Porque, assim, quando eu tenho muito osso, beleza, né? Beleza. A margem de erro é muito pequena quando eu tenho muito osso. Agora, quando eu tenho pouco osso, pouca disponibilidade, a minha margem de erro ela aumenta. Porque eu não tenho para onde fugir. Entendeu? Eu não tenho para onde movimentar. Então, nesses casos, é muito importante você conhecer muito do processo. Né? Você não precisa saber imprimir guia, desenhar guia, nada disso. Também não estou falando para ninguém tudo isso, todo mundo sabe. Mas você precisa entender muito do processo para poder discutir isso com o planejamento. Há um tempo atrás, eu não sei se ele está aí, né? Tem um aluno meu, lá de Brasília, que ele teve um caso de slim também. Né? E eu acho que a gente ficou mais tempo planejando do que ele levou na cirurgia. Mais tempo. Ó, tá aí, ó. Beleza, Erasmo, tá aí. Ele ficou mais tempo, a gente ficou mais tempo planejando o caso dele, porque é um caso limite. 2 laterais. Né? Quem nunca pegou o caso de cisão lateral? Então, a gente ficou discutindo ali o planejamento, toda hora a gente mudava o planejamento, porque ele estava começando lagueado, né? E tinha que saber discutir isso com o centro de planejamento. Então, toda hora que veio o planejamento, eu mexia no planejamento. Eu mexia. Porque eu falava assim, não, isso é um slim. Né? A gente não pode trabalhar dessa forma. Né? Vamos impedir para encerar, vamos fazer um monte de coisa. Para quê? Porque eu até entendo que quer ali planejar, quer operar. Mas a gente tem que entender do processo para ter sucesso na cirurgia. A gente poder discutir com o centro de planejamento. Tá? Senão a gente acaba comprometendo o trabalho. Então a gente modificava toda hora. No primeiro momento era um implante de 3,5, a gente trabalhou, modificou para o slim, modificava a posição de plataforma, encerava dente, escolhia tamanho de transmucosa, tamanho de união de cimentação. Entendeu? Para quem é meu aluno sabe muito bem que eu não ensino só cirurgia de área. Né? Eles sabem muito bem disso. Né? Eu quero que eles entendam todo o processo, desde a parte cirúrgica até a parte protética. Não é simplesmente botar um guia cirúrgico e operar no teu implante. Eu quero que eles entendam todo o processo e tenham insights, né? Para poder discutir com o centro de planejamento melhores possibilidades cirúrgicas. Entendeu? É isso que vocês têm que ter. Então a gente ficou planejando um bom tempo o caso dele, até que chegou numa situação confortável para ele e operou. E ficou top. Né? No primeiro momento era implante com possível fenestração, um monte de coisa, modificando um monte de coisa, cirurgia, não sei o que, não sei o que. No final das contas, foram 2 implantes perfeitos. Tá? Então, assim, é entender todo o processo. Você não precisa dominar 100%, mas entender como é que funciona. Para poder discutir o seu planejamento. Nesse caso, vocês estão vendo aí agora, é a mesma coisa. A gente vai modificar. Porque o planejador, cara, é um cara que pode errar também. Né? E você tem que ter a consciência disso, que quem vai operar é você. Não é simplesmente olhar um videozinho, um PDF, entendeu? E falar assim, não, tá de boa. Com o tempo e com a sua relação com o centro de planejamento,
isso fica mais fácil. Gente, minha voz está falhando o master, né, depois de um ano. Fica mais fácil. Eu, por exemplo, já trabalho com centro de planejamento, que já me conhece, raramente eu faço modificações na cirurgia. De vez em quando eu faço umas modificações meio loucas, mas baseadas em alguns testes que eu quero fazer. É claro, tudo dentro de uma linha de segurança, uma margem de segurança. Alguns testes, né, algumas mudanças de fresagem, né, que eu gosto de fazer. Mas isso sou eu. Mas eu tenho a liberdade de discutir isso com o centro de planejamento. O centro de planejamento, ele é apenas um... Ele vai seguir suas orientações, a responsabilidade é totalmente sua. Tá? Então, esse caso aí a gente está modificando. Tá? Vamos tentar chegar um pouquinho para distal, tentar modificar, porque o planejador está usando ali uma referência que ele tem. Mas não quer dizer que aquilo ali é 100% exato. Se você aprovar, ele é 100% exato. Se você não aprovar, você pode fazer modificações. Tá? Então, sempre dê atenção a isso. Tá? E, mesmo que fosse uma situação dessa, gente, a mão livre ia ser difícil, né? Bem difícil fazer um caso desse mão livre. Tá? Bem complicado, porque não tem como fazer. Tá? Só lembrando, hein? Eu sempre lembro que, só de fora, sexta-feira, dia 9 e 10, então é a União da Vitória, ao vivo. Né? O Eraso falando aqui, deu tudo certo, né? Com certeza, vou ficar foda da cirurgia. Né? Se vai num primeiro momento, no primeiro planejamento dele, ele se estrepa, no bom sentido, né? No mau sentido mesmo, ela falando assim, se estrepa, porque ele vai ter solução protética. Se não tem solução protética, não resolve nada do problema dele. O implante, se você não trabalha com ele com solução protética, não resolve nada do seu problema. Tá? De maneira alguma. Bom, a importância de tudo isso que eu falei é para a gente ter melhores resultados. Né? Quem não quer? Quem não quer ter bons resultados no implante dentário? Né? Se tu não tem bons resultados no implante dentário, larga implante dentário, velho. Vai fazer outra coisa. Agora, para trabalhar com cirurgia viável de alta precisão, você tem que entender, você tem que ser um bom cirurgião, um bom implantodontista, mas também tem que entender de planejamento e discutir isso com o centro de planejamento. A dica é, não deixe tudo para o centro de planejamento. Sempre discuta no bom sentido. O caso clínico no centro de planejamento. Né? Os caras estão ali para te ajudar, mas a situação clínica é sua. Hoje eu vou pegar no pé do Erasmo aqui. Teve um caso do Erasmo, né? Aquele caso de 4 implantes. Né? Lembra que eu não tenho o PDF dele aqui. Um caso que inicialmente estava planejado 4 implantes. Né? Acho que é 23, 24, 25 26. Né? Acho que era isso. 23, 24, 25 26. 4 implantes. Né? 23, 24, 25, molezinha, filé. Né? Só que o 26, o implante devia ter uns 3 milímetros de osso ali só no 26. Ou seja, guiado, show de bola. Elevação de seio maxilar, show de bola. Mas, manda para o centro de planejamento. O que o centro de planejamento faz? Quero implantes aí nessa região, 23, 24, 25, 26. E o centro de planejamento ele vai planejar baseado na formação e na experiência que o planejador tem. O cara que estará planejando é um cara Jedi da parada. Entendeu? Entende muito de planejamento, entende muito de cirurgia. Mas quando ele planeja, ele está planejando baseado na experiência dele como um implantodontista. Mas quem vai operar? É o planejador? Ou é você que mandou? É você que mandou? Né? Então, caso que eram 4 implantes, a gente resolveu modificar. Trabalhar com 3 implantes. 3 implantes, sendo que o distal ficou inclinado.
Mas como é que inclina? Somente através do planejamento digital. Né? Porque se não for através do planejamento digital, não adianta. Vai facear o seio maxilar, ou seja, de 4 foi para 3. Né? Aí que entra o conhecimento da parada. Uma cirurgia que seria mega invasiva virou minimamente invasiva. E com o mesmo resultado, sendo a inclinação do 25 não comprometeu proteticamente. Entendeu? E olha como é que são as coisas, né? O centro de planejamento tinha planejado um implante de 13, porque estava inclinado, né, gente? Um implante de 13 milímetros, de 4,3 por 13, na região do 25, que na verdade o parafuso ia sair no 26, né? Aí você pensa, para pensar, beleza, vou meter um 4,3 por 13. Deixa eu tirar minha cara. Beleza? Aí você vai meter um implante de 4,3 por 13, na região de 25, né? Aí, velho, aí a gente tem a visão da cirurgia guiada, né? Beleza, 4,5, 4,3 por 13. Só que quando a gente vai trabalhar um implante longo em áreas, né, mais posteriores, não que seja impossível de colocar, mas é difícil placas, ainda mais inclinado. E estava com offset alterado. Eu falei assim, pô, 4,3 por 13, com offset alterado, e tem que fresar 14,5. Pá, beleza, mas como é que você entra com uma broca para fresar 14,5 guiado num implante bem posterior? É complicado. Né? Então, o que a gente modifica? A gente tem uma segunda opção de poder trabalhar com implantes menores, de 10 milímetros, utilizando offset alterado. Né? Porque a gente sabe que com brocas curtas a gente consegue trabalhar até com offset alterado com implante de 10 milímetros. Com offset padrão a gente trabalha com 11,5. Mas o offset alterado a gente trabalha com implante de 10 milímetros. Então ele tem que ter essa estratégia na cabeça para poder operar. O planejamento está errado do seu planejamento? Não. Até porque a única coisa diferente é o comprimento do implante, a plataforma é a mesma. Tá? Só que se cabe um de 13, cabe um de 10. Entendeu? Então a possibilidade que ele vai ter de trabalhar, eu já até deixei claro no bate-papo que eu tive com ele, é de ter essa opção de trabalhar com um de 10. Entendeu? Caso não tenha espaço para entrar na broca. Às vezes tem. O paciente não tem dente inferior, às vezes tem. Mas você tem que ter essa Mas você tem que ter essa possibilidade na cabeça, carta na mão. Né? E não chegar somente para a cirurgia, não. É 4,3 por 3. Deixar por conta do centro de planejamento. Aí na hora que não consegue colocar. Principalmente em implantes inclinados. Então, assim, toma bastante cuidado em relação a isso. Vai te dar, sim, muita precisão, mas se você não tomar cuidado em relação a isso, muitas vezes você entra na cirurgia querendo fazer uma coisa e na hora, né, se estrepa ali na hora de fazer a cirurgia e vai falar assim, pô, cirurgia guiada não resolve. Cirurgia guiada, ela é sim muito precisa, desde que você entenda todos os conceitos de cirurgia.